Bom, depois de vocês tiverem com o molde aí de vocês prontinho, vocês vão recortar todo o molde, todos os detalhes do molde, tá? Recortar. Vocês vão pegar o tecido aonde vocês vão fazer o coelho e vão fazer uma dobra nele. Vai colocar o moldezinho em cima e vai riscar, tá? Eu já fiz aqui para ficar mais rápido o vídeo. Depois de riscado, vocês vão recortar o coelhinho e aí ele vai ficar assim. Agora a gente vai começar a montar o nosso sansão. Vamos lá. Primeiro, nós vamos alfinetando as partes do sansão. Por exemplo, aqui, sua barriguinha, a gente coloca aqui no lugarzinho da barriga e aí nós vamos alfinetando, tá? Nesse caso, a gente vai alfinetar só em uma parte do tecido do sansão, tá? Não é duplo, não. Aí a gente vai vir aqui e vai alfinetando, ó, a partezinha branca da orelha. Se vocês não tiverem muitos alfinetes aí, vocês vão alfinetando e vão fazendo. Não tem problema. Bom, eu alfinetei aqui a minha barriguinha e a minha agulha a princípio. E aí, nós agora vamos... eu escolhi aqui esse projeto para que vocês possam estar fazendo em casa, e se eu estivesse fazendo de uma outra forma, eu poderia estar usando cola quente ou cola de silicone. Mas nem sempre todo mundo tem esses materiais em casa, e a ideia é a gente fazer com o que a gente tem em casa. Então, nós só vamos usar a linha e a agulha, não vamos usar cola. Se vocês quiserem tá usando cola aí, não tem problema. Aí vocês podem estar colocando essas partezinhas na cola, tá? Eu vou começar pela barriguinha aqui do nosso coelho. E aí, eu vou fazer aquele pontinho super fácil de fazer, que a criança mesmo pode estar executando. É aquele pontilhado, tá? A gente dá um nozinho no pontinho na pontinha da linha. E aí, a gente passa aqui por baixo e vai fazendo pontilhado, ó. Super fácil de fazer, não tem erro algum. E nós vamos subindo com um pontilhadinho. Esses pontinhos que eu vou ensinar hoje aqui são pontinhos bem básicos da costura e que as crianças podem estar treinando aí na casa de vocês. E vocês estarem fazendo com elas muitos projetos incríveis. Tiro aqui meu alfinetezinho para me dar espaço e eu vou fazendo pontilhado, vou seguindo com o meu pontilhado. Opa! Minha agulha tá um pouquinho... Ó, desse jeito aqui, tá? Terminando aqui o nosso pontilhadinho da barriga, vou fazer aqui o último pontinho. E aí, nós vamos dar um nozinho por baixo. Ó, terminamos aí aqui por baixo, a gente vai dar um nozinho super simples também, aquele nozinho que todo mundo sabe dar, entrando aqui, ó, na linha. Aí, nós vamos cortar aqui. E a minha linha tá grande porque eu quero aproveitar ela também na orelhinha. Aí, a gente dá aquele nozinho básico também, numa linha só. Se vocês estiverem usando aquela linha comum, caseira, vocês podem colocar ela dupla, tá? Agora, nós vamos começar aqui o pontilhado, ó, na orelhinha, do mesmo jeito, por baixo. Aí, nós vamos fazendo toda a volta da orelhinha. A ideia aqui de estar usando apenas a linha e a agulha é para que as crianças também possam estar treinando os pontinhos, né? E aí elas vão se distraindo, treinando os pontinhos e vão aprendendo, né? E vão tendo mais habilidade. Aqui eu corto e vou para outra orelhinha. Opa! Olho se ela tá certinha, alfineto ela para eu poder começar.
Começo por baixo sempre, pra tá escondendo também aquele pontinho, o nozinho, né, da agulha. E vambora. Esse pontinho aqui é muito gostoso as crianças fazerem, porque é um pontinho fácil e é um pontinho aonde elas vão treinando. Bom, terminando aqui, ó, as orelhinhas, a gente corta as pontinhas atrás. E aí, nós vamos agora ir pros olhinhos. Então, os olhinhos a gente tem que centralizar eles aqui na carinha, pra ver uma maneira que fica bem certinho. Colocar o alfinetezinho. E fazemos também o pontilhado nos olhinhos. Deixa eu dar um nozinho aqui na pontinha da linha. E começamos com o pontilhado aqui nos olhos. Olha, eu vou colocar aqui bem de pertinho, para vocês lembrarem como é feito o pontilhado. Às vezes as crianças aí que estão fazendo, ó, entra e sai. E aí nós vamos fazendo toda a volta dos olhinhos. Bom, terminado aqui os olhinhos, ó, os pontilhadinhos, agora a gente vai para aquela partezinha preta dos olhos, tá? Aí nós mudamos de linha, ok? Nesse caso, ó, eu já tô usando a linha mais fina, aquela linha que a gente tem comum em casa. Então, eu vou colocar ela dupla. E aí, eu faço um nozinho aqui na ponta duplo também. E aí, a gente posiciona aqui a partezinha preta dos olhos, ó. E vamos fazer a mesma coisa, o pontilhado. Aí, olha, tô terminando aqui os olhinhos, vou dar o último pontinho aqui nesse. E aí, a gente vai arrematar aqui atrás. Entrou aqui, puxou e vamos cortar aqui. Agora, olhando aqui pro nosso Sansão, que já está pronto, a gente vai marcar aqui aonde vai ser o focinho dele, pra gente poder fazer o sorriso, a boquinha e os dentes. Então, nós vamos fazer assim. A gente vem, vou abaixar aqui pra vocês verem melhor. A gente vai vir aqui com a boquinha que a gente já riscou. E a gente imagina como que vai ficar esse sorriso. A gente pode vir com um lápis, ou se não com uma caneta, vocês é quem sabe. Eu prefiro com lápis porque pode ser que erra, né? Aí, nós vamos fazer, ó, um triângulo aqui no focinho dele, um triângulo. E logo abaixo do triângulo e ainda em cima do dentinho, a gente vai fazer um sorriso, ó. Puxamos um sorrisão aqui pra ele. E aí, vai ficar assim, ó. Aí, agora, a gente vai colocar o dentinho. Voltamos pra linha branca. A minha tá pequena, eu vou colocar. A outra eu vou aproveitar e vou colocar a linha mais fina, aquela que a gente tem em casa.
Acho que vai ficar mais delicado aqui no dentinho. Vou dar um nozinho aqui na ponta. Só que antes da gente colocar o dentinho aqui no lugar, a gente pode estar fechando, preenchendo aqui o narizinho e a boquinha, tá? Vamos fazer isso, então. Aí, nós vamos colocar de volta a linha preta na agulha. Vou dar uma pausa aqui. Pra eu estar fazendo essa partezinha aqui do focinho e da boquinha, nós vamos fazer aquele pontinho cheio. O que é o ponto cheio? É aquele ponto que a gente preenche todinho dentro daquele espaço. E eu vou estar ensinando pra vocês agora. O ponto cheio, nós vamos entrar aqui nesse finalzinho, ó, onde tá o desenho do focinho. E aí, a gente vai vir, ó, pro lado de cá. Aí, nós vamos vir aqui, aonde a gente entrou, né, pra baixo, agora nós vamos entrar pra cima. E aí, a gente vai vir pro lado de cá novamente. Ó. E aí, ele vai preenchendo esse focinho. Aqui ele enroscou aqui. Ó. Então, a gente vai entrando, ó, de um lado e do outro, ó. A gente já vem aqui com a agulha. E entra, ó, vai fazendo assim, ó. De um lado e do outro. E aí, nós vamos preenchendo esse focinho. Como ele tá marcadinho com a tesoura, com a caneta, então fica mais fácil pra gente visualizar, ó, de um lado e do outro. Ó, ele vai ficando assim, cheinho. Vem aqui. E faz a mesma coisa. E aí, a gente vai preenchendo esse narizinho, esse focinho. É importante que ele fique bem cheio esse ponto, pra ele ficar bonitinho. Não pode deixar espacinho vago entre eles. Viu que tem um espaço? Vai lá, entra com a agulha e preenche aquele espacinho, tá? A hora que terminar aqui o último pontinho do focinho, ó, fazer a boquinha. A boquinha a gente também vai fazer um pontilhado. Pra ficar mais bonitinho, eu vou fazer um pontinho atrás. O que é o ponto atrás? Você entra como um pontilhado, vai um pouquinho mais pra frente, ó, um pouquinho mais pra frente, puxa aqui a agulha e volta no ponto de trás. Por isso que ele chama ponto atrás. Ó, vem aqui na frente um pouquinho e volta aqui atrás. E aí, fica super bonitinha a boquinha. Pontinho atrás. Aí, ela vai ficar assim. Agora, nós vamos colocar o dentinho dele. Bom, terminando aqui, ó, o pontilhado, o pontinho atrás na sua boquinha. Agora, nós vamos posicionar e colocar o dentinho, que também vai ser aquele pontilhado que a gente já fez. Super simples. Coloca ela bem no lugarzinho onde vai ser costurado.
e continua com pontilhadinho. Terminando aqui o dentinho, ó, falta só mais 2 pontinhos. Aí, nós vamos começar, finalmente, montar o coelhinho. Todas essas peças que nós colocamos aqui, a gente podia também colocar na cola, como eu já havia falado. Tanto cola quente, como a cola de silicone fria, normal. Porém, a gente tá falando aqui de, às vezes, não ter esse material em casa. Então, tem essa opção de tá todinho costurado. Agora, nós vamos alfinetar aqui na outra parte do nosso coelho, bem certinho, uma parte com a outra, pra gente poder começar a fechar ele. Então, pode colocar bastante alfinete para que não saia do lugar e que ele fique bem bonitinho. E nesse caso, a gente vai fazer o pontinho caseado. Quem não sabe ainda, é uma boa hora de aprender, porque o caseado é um pontinho onde a gente usa muito na costura criativa. E ele é um pontinho muito gostoso de estar fazendo. As minhas alunas todas fazem um ponto caseado aqui nas nossas aulas, nos nossos projetos. Então, olha, eu alfinetei assim o nosso coelhinho e agora a gente vai começar com o caseado. Eu já coloquei aqui na minha agulha uma linha azul e eu coloquei aquela linha comum. Então, eu vou fazer dupla, como eu falei pra vocês. Então, aqui eu vou dar um nozinho na ponta e vou começar a casear o meu coelho. Nós vamos começar a casear do meiozinho aqui do corpo pra cima. Por quê? Porque no meio do coelhinho, no meio do caseado, a gente vai começar a encher nosso coelho. Então, a gente precisa começar por aqui. Para começar o nosso caseado, a gente tá aqui falando de 2 partes de tecido. A gente começa a entrar com a agulha nessa parte, nesse tecido aqui de baixo, ó, assim, pro nosso nozinho ficar escondido, como a gente já havia falado. Então, esconde lá dentro o nozinho, a linha, e vamos começar o primeiro pontinho caseado, que é muito simples, muito fácil e gostoso de fazer. Nós vamos introduzir a agulha aqui e abraçar ela com a linha, ó. Tá grande aqui, aí vai enroscando. E abraçar ela com a linha, novamente. Vou mostrar aqui de pertinho pra vocês, ó. Introduzir a agulha e abraça a agulha com a linha. Essa orelhinha aqui me atrapalhando. Olha, já foi feito 2 pontinhos caseados, ó. É isso aqui o ponto caseado. Novamente, entra e abraça a agulha. Entra e abraça a agulha. E aí, a gente vai fazendo por toda a volta do nosso coelho. Por toda a volta. Acertando as pontinhas para ficar bem certinho. Pode fazer um pontinho mais apertadinho, assim, com a distância não grande um do outro, para ficar um caseado bem feito. Errou, começa de novo, sem pressa de terminar. Cansou, volta e continua depois. Aí, nós vamos fazendo aqui, ó, toda a volta do nosso coelhinho. Lembrando que introduz a agulha, abraça com a linha. Vamos aqui em volta da orelhinha. Super tranquilo esse ponto, e é um ponto que a gente usa muito
na costura criativa, quando a gente não tá usando a nossa máquina. Aí chegou aqui, a minha linha já tá ficando pequenininha, e aí ela vai dificultar muito pra gente terminar o nosso caseadinho. Então, nós vamos vir aqui e vamos dar um nozinho aqui, ó. Porém, quando a gente for cortar essa linha, a gente não corta aqui na pontinha, não. A gente deixa um pedacinho de linha. E aí, a gente põe essa linha pra dentro, assim. E aí, a gente vai começar, vai pegar outra linha e começar tudo de novo. Se tiverem aí de crochê, aquela linha pra bordado, for mais grossinha, não precisa ser dupla, tá? Aí, a gente dá um nozinho aqui na ponta. E aí, pra gente começar novamente, a gente vai começar de novo, ó, por baixo. E vamos esconder essa linhazinha que ficou aqui com o seu nó. E aí, a gente vai dar continuidade, ó. Introduziu a agulha e abraçou. Ó. E vamos embora. Bom, agora que a gente já fez toda essa volta aqui, ó, nós começamos, opa, para celular quietinho. A gente começou por aqui, fizemos a volta da orelhinha, fomos trocando, colocando linha na agulha, e aí ele já tá assim. Lá onde eu falei dos materiais que iam ser usados, eu esqueci de mencionar o enchimento, tá? A gente vai usar esse aqui. Tem aí em todo lugar para vocês comprarem, tá? Mas, porém, se vocês não tiverem em casa, pode ser retalho de tecido, alguma coisa assim, tá? Esse aqui é a fibra siliconada, certo? Então, a gente vai começar a encher essas partes que a gente já costurou. Então, vamos começar aqui pela orelhinha. Se vocês tiverem esse palitinho aqui, ó, de comida japonesa, ele é ótimo para ajudar. Se não, pode ser um palitinho de churrasco com a outra ponta, pincel, ou se não, se for criança, com o dedo mesmo, porque o dedo é mais fininho, e aí pode ir colocando. Aí vocês vão colocando aos poucos para preencher as orelhinhas. E aí, a gente vai preenchendo aqui, ó. Sem tirar a agulha, não precisa tirar. Deixa ela lá paradinha. Preenche uma orelhinha. Depois vem e preenche a outra. E aí, só depois que a gente começa no rostinho. Ajeita aqui, aí a gente coloca um pouquinho aqui no rosto do nosso coelhinho. Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem. Ó. E aí vai ficando assim, ó. Coloca mais um pouquinho e aí a gente continua fechando o nosso coelhinho com um pontinho caseado. Caiu aqui, gente. E aí, ó, desculpa aí, gente, deixei o celular cair. A gente continua com o caseadinho, ó, e ele tá ficando assim. Já começa a criar forma o nosso Sansão. E fica muito fofo.
Vamos completando aqui com o caseado. E aí, a gente vai completar ele até lá embaixo na perninha. Olha, agora que nós já preenchemos, viemos começando daqui, preenchemos toda a orelhinha, o rostinho, enchemos as duas orelhinhas, começamos a colocar o enchimento aqui no rostinho. Aí, nós fizemos até o final dessa primeira perninha. Então, a gente vai tirar esse alfinete e vai colocar mais enchimento lá no rostinho, que ainda tá faltando. Ó. E no corpinho. Ó, vamos preenchendo assim. Pode colocar uma quantidade boa no rostinho, pro rostinho ficar assim bem gordinho, ó. Tá? E aí, a gente continua. Quando a gente terminar para aqui nessa outra perninha, aí a gente vai preencher de enchimento essa perninha e uma parte do corpinho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos terminar o caseadinho aqui nas perninhas. Agulha por dentro, a minha tinha terminado aqui a linha. Eu coloquei outra. E aí, a gente abraça a agulha e puxa. E vamos dando continuidade aqui ao nosso ponto caseado. Até o finalzinho da outra perna. Ó. Agora, a gente chegou aqui na outra pontinha da perna. Então, nós vamos preencher aqui de enchimento essa perninha e o corpinho dele. Aí, a gente vem aqui, vai colocando lá na perninha. Ajeita lá no pezinho, na pontinha da perna. Ó, vai ficando assim. Aí, a gente agora preenche aqui no corpinho. Olha que bonitinho que vai ficando, ó. Ele tomando forma. Aí, agora a gente vai preenchendo a perninha. Desculpa, vamos fazendo o caseado aqui na perninha pra gente poder preencher ela também. Então, a gente continua aqui com o nosso pontinho caseado, ó. Pra daqui a pouquinho a gente terminar de preencher o nosso sansão. Sobrou esse espaçozinho aqui e é com ele que a gente vai terminar de preencher. Ó, ele vai ficar assim. Aí, agora a gente só termina aqui e arremata.
Pra finalizar e não ficar aquele, ó que bonitinho. Aí a gente vai dar um nozinho aqui, ó. Aqui, normal. E aí nós vamos entrar por qualquer lugar aqui do coelhinho, sair com a agulha e cortar a linha aqui atrás. Porque aí não fica aquele nozinho aparente, também não tem perigo de desfazer. E aí ele ficou assim, olha que gracinha. Agora